Esta aula de ultrassonografia é sobre as bursites do joelho. Eu sou Túlio Ravelli. Bursas sinoviais são cavidades revestidas de tecido sinovial que secretam líquido viscoso com propriedades antifriccionais. São localizadas nos pontos de atrito de músculos, tendões, ligamentos e ossos. Mais comum, próximas das articulações. Existem centenas de bursas no corpo. Elas reduzem o atrito entre as superfícies durante o movimento. Facilitam o deslizamento de músculos ou de tendões sobre proeminências ósseas e de ligamentos. A infecção ou irritação de uma bursa dá origem à bursite, que é a inflamação da bursa. As causas das bursites são o trauma direto, o movimento repetitivo, isso acontece muito nos esportes. Doenças reumáticas, por exemplo, gota e artrite reumatoide, ou uma infecção que pode ser sistêmica ou por continuidade com feridas da pele. A clínica é de dor, edema, calor local e limitação dos movimentos. Existem cerca de 11 bursas localizadas ao redor do joelho. A bursite pode aparecer em qualquer uma. As bursites mais comuns do joelho ocorrem na bursa suprapatelar, que na verdade é um recesso articular, na bursa pré-patelar, na bursa infrapatelar superficial, na bursa infrapatelar profunda, na bursa iliotibial, na bursa da pata de ganso e na bursa do semimembranoso, que na verdade é o cisto de Baker. É por lá que se forma o cisto de Baker. Vamos começar falando sobre a bursite suprapatelar. Essa bursa suprapatelar é um recesso suprapatelar, na verdade, é um recesso articular. Localiza-se proximal ao joelho, entre as gorduras pré-femoral e suprapatelar. Vemos aqui uma imagem ultrassonográfica panorâmica da face anterior do joelho. Então temos aqui o côndilo femoral, a patela, o tendão quadríceps, a cartilagem, a gordura suprapatelar e a gordura pré-femoral. E vemos aqui um pequeno músculo que chamamos de articulares gênio. Esta é a localização da bursa suprapatelar. Ou recesso suprapatelar, é um recesso articular. Veja que no joelho normal, ela é basicamente um espaço virtual. Você não consegue visualizar, na verdade, apesar de saber que está ali. Em 85% das pessoas, esta bursa comunica-se com a articulação. E a distensão indica a presença do derrame articular do joelho. É aqui que, na maioria das vezes, vamos procurar indícios de derrame articular do joelho. Em 15%, não se comunica com a articulação, permanecendo separadas por um septo embrionário chamado plica sinovial. A plica suprapatelar é um septo embriológico que, quando involui, ele comunica a bursa com a articulação. E isso ocorre em 80% das vezes, em 85% das vezes. Veja lá onde fica a plica. A bursa suprapatelar, portanto, é um recesso articular, como já falamos, onde vamos encontrar derrames articular, sinovites e a plica sinovial nesse espaço. Quando vemos derrame, é muito comum encontrarmos essa plica. Veja lá, vários casos. Aqui seria a bursa e aqui seria onde seria a articulação. Mas esses espaços têm comunicação normalmente um com o outro. Apesar de desenhados separados,
é um espaço único. Aplica e o local onde está o derrame articular. Podemos encontrar também aqui os corpos livres. Corpos livres intra-articulares podem migrar para dentro da bursa suprapatelar. Importante sempre fazermos movimento para vermos se esses corpos não estão aderidos. Então veja que ele está livre mesmo, ele tem um movimento, então é um corpo livre, é uma ossificação interarticular que está solta. Isso acaba fazendo lesões contrais, merecem ser retiradas. Vamos ver outros casos. Aqui nós temos então o vasto lateral e o derrame articular ou bursite suprapatelar. Eu chamo de derrame articular. Por que eu estou procurando na região onde temos o vasto e não onde tem o quadríceps? Porque é muito comum esses derrames eles ficarem mediais ou laterais nessa região suprapatelar, porque abaixo do quadríceps tem uma tensão e muitas vezes você não consegue visualizar. Então eu sempre faço um rastreamento do joelho olhando do lado lateral e do lado medial para ver se não tem derrame articular. Muitas dessas imagens vão ver que não aparece o quadríceps, que é esse caso. Veja, aparece basicamente um dos dois, ou vasto lateral ou medial. Então aqui nós temos o derrame articular e o tecido sinovial. Aqui nós temos o derrame articular e a sinovite. Outro caso, derrame articular com sinovite. Aqui nós temos derrame articular e sinovite. Vale lembrar que nós temos um recesso nessa região aqui, onde nós temos um tecido sinovial interposto junto com o tecido gorduroso, que ele é normal aqui. Não vamos esquecer. Então aqui nós temos tecido sinovial, nós temos um pouco de derrame articular, aqui já mais espesso, bem mais ecogênico esse derrame. Veja que o derrame é ecogênico e muita sinovite. Aqui podemos chamar inclusive de panos. Aqui muita sinovite. Basicamente só temos sinovite nesse joelho. Muito pouco líquido, livre. Aqui nós temos um caso em que temos uma plica sinovial. Olha a plica, bem visível. Bem, bursite pré-patelar. É uma bursite anterior ao joelho. Está sobre a patela, exatamente sobre a patela. As causas são trauma direto ou em pessoas que passam longos períodos ajoelhadas. Nós chamamos de bursite da empregada. Então veja aqui. Aqui nós temos o tendão patelar, aqui é a patela, e veja que tem um tecido sinovial exatamente sobre a patela. Um espessamento e hipoecogeneidade, inclusive com líquido livre ali. Áreas com líquido e áreas com bastante espessamento sinovial. Aqui no corte transversal, aqui no corte longitudinal. Outro caso, veja só, uma bursite, e aqui também, sempre sobre a patela. A bursite infrapatelar. Essa bursite infrapatelar ocorre embaixo da patela. Existem dois tipos. Nós temos uma bursa que nós chamamos infrapatelar superficial, entre a pele e o tendão patelar, e temos uma bursa infrapatelar profunda, que está profundamente ao tendão patelar. Então, superficial ao tendão temos uma bursa e profundamente também. Veja lá, superficial ao tendão e profundamente. E superficial ao tendão, a bursite infrapatelar pode ser em qualquer região sobre o tendão patelar. Então nós temos aqui uma bursite infrapatelar superficial, que tem as mesmas causas da bursite pré-patelar. É o trauma direto ou pessoas que ficam muito tempo ajoelhadas. Então aqui temos aqui sobre a patela uma bursite pré-patelar e sobre o tendão patelar uma bursite infrapatelar superficial, que pode ser bem proximal, bem próximo da patela, como esse caso.
Veja só. Então aqui, sobre a patela, é uma bursite infrapatelar superficial. Mais um caso, tendão patelar, e aqui nós temos um pouco de líquido medial, e aqui nós temos um espessamento sinovial. Nesse corte agora longitudinal, no mesmo caso, veja só, um espessamento desse tecido sinovial sobre a patela, e você medializando, você já vai ver a área onde nós temos um pouco de líquido livre dentro dessa bursa infrapatelar superficial. Aqui nós temos uma criança de 5 anos, mesma coisa, uma bursite infrapatelar superficial. Tomar cuidado porque podemos ter tumor nessa região. E num corte como esse, você pode confundir achando que isso pode ser uma bursa que sofreu algum processo de metaplasia e ficou ossificada. Pode até ser isso, com esse tamanho, mas isso aqui é um processo tumoral que tem que ser investigado melhor. Veja que o tendão patelar está bem lateralizado e um grande tumor está interposto aqui. E nesse corte pode se enganar, tomar cuidado. Vamos falar um pouco da bursite infrapatelar profunda. As causas são o trauma direto e o atrito entre a inserção do tendão patelar e a tíbia. Ocorre principalmente em atletas. Lembrar que essa bursa pode ser encontrada e pode ser simplesmente fisiológica. Então nós temos aqui o tendão patelar e lá na sua inserção uma área hipecóica ou anecóica abaixo do tendão. Isso daqui então funciona diminuindo o atrito. Na minha opinião, ela lembra um pouco a bursa que ocorre no tornozelo, que nós chamamos de retrocalcânea. Tem esse aspecto aqui. Bem, então isso podemos encontrar de forma fisiológica, principalmente em atletas, sem sintomas, sem nada. É um achado de exame. Mas essa daqui não, essa daqui é uma bursite infrapatelar verdadeira. Veja que tem um pouco de tendinopatia do tendão patelar, e isso é comum encontrarmos nessa bursite infrapatelar. Ela está junto com a tendinopatia do tendão patelar, principalmente a distal. Então nós temos essa grande área de espessamento sinovial, olha lá, bem abaixo do tendão patelar, inclusive com uma ossificação interna. Um outro caso, veja que aqui nós temos uma bursite infrapatelar superficial e temos também a bursite infrapatelar profunda. Isso ocorre porque muitas vezes essas bursas se comunicam, que é esse caso aqui. Esse caso mostra bem isso. Então nós temos uma bursite infrapatelar superficial e uma bursite infrapatelar profunda. Quando fazemos compressão, notamos que elas têm comunicação uma com a outra. Então isso aqui é uma bursite verdadeira, infrapatelar profunda, mas acompanhada de uma bursite infrapatelar superficial. E veja que tem uma tendinopatia do tendão patelar importante, tanto que o tendão patelar tem aumento de fluxo, mostrando uma neovascularização do tendão aqui. Uma atividade importante, já de grau 2. Bem, vamos falar um pouco da bursite do semimembranoso. Essa bursite também é conhecida como cisto de Becker ou cisto poplíteo. Na verdade, esta bursite é o cisto de Becker. Mas ela pode ser chamada de bursite do semimembranoso quando ela não transpõe o tendão. Ela está entre o semimembranoso e o gastrocnêmico medial, para diminuir o atrito entre esses dois tendões. Tem comunicação com a cavidade articular. Os sintomas é aumento de volume e dor posterior ao joelho. E, já falamos, é chamado de cisto de Becker ou cisto poplíteo, quando transpõe o tendão semimembranoso posteriormente. Então veja aqui. Aqui nós vemos o semimembranoso, aqui o gastrocnêmico medial e temos uma bursa interposta aqui. Ó. Então isso pode ser chamado de bursite do semimembranoso. Muitas vezes encontramos ela assintomática, porque
como ela tem comunicação articular, um pouco de líquido articular pode encher essa bursa e fazer essas imagens. Então, o paciente tem que ter clínica para dizer que tem uma bursite. Um outro caso, veja só, o gastrocnêmico medial está aqui, e aqui o semimembranoso, que nós temos a bursite do semimembranoso. Bem, como disse, isso aqui também pode ser chamado de cisto de Baker, um pequeno cisto de Baker. Mas como não transpõe o tendão, você pode também chamar pelo seu nome verdadeiro, que é bursite do semimembranoso. Vamos falar um pouco da bursite iliotibial. Ocorre na face anterolateral do joelho, entre o tracto iliotibial e a tíbia. Frequentemente diagnosticada como síndrome da banda iliotibial. Então veja aqui, nós temos uma imagem do fêmur, da tíbia, e aqui o tracto iliotibial inserindo-se aqui numa região da tíbia que chamamos de tubérculo de Gerdt. E veja que abaixo do tracto temos uma pequena bursa, que também pode ser fisiológica. Olha lá, aqui está o tracto, a tíbia, o fêmur, aqui já vemos um pedaço do menisco lateral, e aqui nós temos então uma bursa. Então esta é a bursite iliotibial. Bursite anserina, ou bursite da pata de ganso, ocorre do lado interno do joelho, situa-se entre o ligamento colateral medial e os tendões mediais do joelho, o grácil, o sartório e o semitendinoso, ou semitendíneo. Geralmente se desenvolve a partir do uso excessivo dos joelhos, mais comumente em corredores. É a mesma causa da tendinopatia dos tendões da pata de ganso. Então veja aqui essa imagem, temos a tíbia, e aqui nós temos os tendões da pata de ganso e uma bursite entre eles, bem definida. Então isso é uma bursite. No corte transversal, veja aqui o fêmur, a tíbia, aqui nós temos o menisco medial, aqui o ligamento colateral medial, os tendões da pata de ganso e a bursa interposta entre eles. Então aqui é uma bursite. Bem, acabamos essa aula. Se você quiser ver mais imagens de ultrassonografia musculoesquelética, entre no meu site. Lá eu tenho mais de 1000 imagens. Essas imagens são catalogadas, elas são divididas por categorias e cada imagem tem o seu comentário dizendo qual alteração ela apresenta. E também nós temos vídeos que também são divididos por categorias, por articulações, inclusive tem videoaulas dentro desse site que você pode assistir, aulas como esta que você está assistindo agora. Esses daqui são os cursos de ultrassonografia musculoesquelética que eu ministro. Tem o curso de intervenção guiada, curso de ultrassonografia do quadril, ombro, tornozelo. Esses cursos são cursos avançados, onde cada curso eu me debruço sobre somente uma articulação, explicando todos os detalhes do ultrassom de cada uma dessas articulações. Um curso mais básico, esse curso de ultrassonografia dos membros superiores e ultrassonografia dos membros inferiores. Tem ainda um curso prático avançado, onde você tem que marcar esse curso comigo, e nesse curso fazemos exames de ultrassonografia juntos. O curso de pé, punho, mão, cotovelo, braço, antebraço, joelho, coxa e perna estão em fase de formatação. Logo teremos esses cursos prontos. Cada curso tem sua apostila própria, então nós temos apostilas dedicadas para cada curso. Eu sou Túlio Ravelli, de novo mostrando aqui o meu site, e se quiser ver vídeos no canal de YouTube, pelo YouTube, eu também tenho um canal. Esta foi a aula de bursites do joelho.